Fala turma, que bom ter vocês aqui mais uma vez no nosso canal. Que delícia poder compartilhar mais conteúdo com vocês e hoje é dia de Papo de Patologia. No nosso Papo de Patologia de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre uma patologia que tem muita gente que não é familiarizada. É a metatarsalgia. Afinal de contas, o que é esse palavrão? Metatarsalgia é uma dor na região dos metatarsos. É muito típica o relato do paciente ao mostrar essa região. E existe uma grande diferença. A metatarsalgia, o paciente relata exatamente dessa forma. Me dói aqui. Ele mostra todos os arcos plantares. Ele passa a mão sobre os arcos plantares. E isso é muito característico de quem tem um processo inflamatório na cabeça dos metas. Nath, como é que ocasionou esse processo inflamatório? Bom, esse processo ele acontece por um erro de distribuição de peso. O nosso corpo acaba por algum motivo se adaptando. Os nossos pés são a área do nosso corpo que mais se adapta. Tudo que eu entregar de estímulo, o meu pé vai se adaptar. Se eu uso muito salto alto, o meu pé vai se adaptar. Se eu uso muita rasteirinha, o meu pé vai se adaptar. Se eu ando muito descalço, o meu pé vai se adaptar. Se eu uso sapato apertado, o meu pé vai se adaptar. Absolutamente tudo aquilo que eu estimulo, o meu pé se adapta. Automaticamente teremos consequências. Fisiologicamente, é comum que haja uma distribuição de peso de 60% na região do retropé, onde fica o calcâneo, que é o osso mais forte do nosso corpo. É o que tem mais trabéculas, é o que há mais densidade óssea, é o mais duro do nosso corpo. E 40% na região de médio pé e antepé. Obviamente que algumas coisas podem fazer com que isso mude, seja um grau de óculos, seja talvez um bruxismo. Existem 3 grandes sensores que captam a nossa postura, que é olho, boca e pé. Se eu caminho, às vezes, com uma pedrinha dentro do meu sapato, é o suficiente para eu poder sentir aquele desconforto e o meu pé talvez até começar a doer. Eu senti dor realmente no pé. Turma, como é que funciona? Os pés, lembrando, eles se adaptam. Se eu tenho por algum motivo, pode ser por um processo inflamatório, pode ser por um trauma, pode ser o que for. Há uma troca nessa distribuição e eu passo a distribuir 60% para o antepé e 40% para o retropé, eu tenho um aumento da carga sobre os metatarsos. Esses ossos não foram feitos para ter sobrecarga. Automaticamente, eles são o nosso pilar durante a marcha. São esses ossos aqui que são os responsáveis pelo impulsionamento da marcha. Porém, como eu disse, eles não foram feitos para carga. Quem foi feito para carga? O calcâneo. Se eu jogo peso nessa região, a tendência do meu corpo é que haja uma abertura dessa área. Então, aonde para eu poder absorver mais peso, meu corpo entende, eu preciso abrir, alargar essa área. Então, o meu arco transverso aumenta de tamanho. Isso faz com que os dedos diminuam o seu contato com o chão. E a exposição excessiva das cabeças diretamente ao chão e recebendo carga faz com que haja esse processo inflamatório que se chama metatarsalgia. É algo comum. É algo que muitas vezes é ignorado por outros profissionais. Até mesmo alguns fisioterapeutas acabam ignorando o fato de haver uma metatarsalgia no pé do paciente. O diagnóstico disso é imprescindível para a melhora clínica. O que eu faço para poder ajudar esse paciente? Bom, antes de mais nada, você precisa fazer todos os testes clínicos que indicam que há uma metatarsalgia. Que nós temos alguns testes de centro de gravidade, a gente tem plantigrafia, a gente tem baropodometria e também testes como palpação e afins. Além disso, é importante você avaliar o tipo de sapato que esse paciente usa. Por quê? Turma, se eu uso um sapato que favorece ainda mais a minha metatarsalgia, é indicado que haja uma troca desse calçado para que eu favoreça o tratamento, ok?
Como é que eu corrijo isso? Existem formas de se corrigir isso. A primeira delas é utilizando, por exemplo, palmilhas posturais. As palmilhas ajudam a reduzir esse impacto e redistribuir o peso. Uma outra forma, até mesmo mais eficaz, é o uso da fita. Quando a gente vai utilizar a fita em relação à metatarsalgia, a gente tem que pensar nessa exposição das cabeças, nessa exposição do arco plantar. Quando eu posiciono a minha fita e faço a aplicação, automaticamente o meu objetivo principal é fechar esse arco plantar, aumentando o coxinha de pouso e jogando o meu centro de gravidade para posterior e sim para o local correto, que é o calcâneo. Fazer todo esse tipo de análise custa tempo. Então, também custa ter o tempo em estudar esse tipo de patologia. Não é algo difícil de fazer, porém é algo que te demanda um pouco de raciocínio clínico. O paciente, ele fica extremamente confortável quando ele utiliza as fitas e quando ele utiliza palmilhas. É algo que também pode ser que haja um processo inflamatório agudo naquele momento, e quando eu utilizo a fita, eu reduzo a dor, reduzo o processo inflamatório, reposiciono e aquilo não volta mais. Eu, por exemplo, tenho metatarsalgia nos 2 pés, principalmente muito mais exacerbado no meu pé direito. Então, todas as vezes que eu sinto dor, eu já fiz uso de palmilhas, hoje eu não uso mais palmilhas. Quando eu sinto dor, eu utilizo a fita, são 3 dias e no máximo essa dor vai embora. E às vezes fico muito tempo sem utilizar a fita, muito tempo sem fazer uso, porque fico sem dor. Certo, turma? Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de me seguir aqui no canal, deixar aí um joinha nesse vídeo e a gente se vê no nosso próximo vídeo.